Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, As Formas do Amor. É um podcast em que eu, Débora Damasceno e Fábio Peluso discutimos as formas e as mentalidades comuns às pessoas apaixonadas. Eu sou Débora, sou psicanalista. Eu sou Fábio, estudioso de psicanálise e trabalho com leitura corporal e facial. Há quantos mil anos? Desde o milênio passado. Esse negócio de milênio tá legal, né? Não é? Muito Tem a tempo. impressão que faz muito tempo, mas faz mesmo. Quando eu era... Eu estou há mais tempo estudando isso do que eu tenho de tempo não estudando isso. Tá, é realmente um tempo comprometido da sua vida. Exato. Quando eu era adolescente, eu acho, não sei, quando eu era mais jovem, eu li um livro que se chamava Ela. E era a história de uma mulher que ela era uma espécie de feiticeira e ela tinha uma vida que não era imortal, mas era uma vida longuíssima. E foi super interessante porque quando ela queria seduzir alguém, ela oferecia justamente uma vida milenar. E ela falava, eu me lembro de um diálogo dela falando: você já pensou você ter 200 anos para estudar cada uma das disciplinas que você ama? Eu Cara, já falei, pensou? nossa, isso seria muito bom. Ela me seduziu, me enfeitiçou. Eu teria que trabalhar e pagar boletos durante esse período. Olha, não estava incluído no romance. Não tava, não, é romance, então não tem boleto. Não, era a ideia de um tempo, porque essa brincadeira de mortal e imortal, e uma ideia de um tempo dedicado a você fazer aquilo que você gosta de fazer. Acho que ele estava tentando lidar com nossa angústia com a finitude. Não dá para fazer tudo que eu gostaria. E ela fala, olha, se você fizer... Geralmente era uma articulação amorosa. Se você aceitar ter um relacionamento comigo, eu te darei como presente essa eternidade, porque eu a tenho e eu posso dá-la a quem quiser. Era essa a sedução dela. Não, mas vamos pensar que é uma sedução totalmente positiva. Sim, sim. Né? Porque você está com a pessoa que você escolheu para amar. E podendo fazer aquilo que você gosta, Perfeito, não é? É um Perfeito. sonho. É que eu acho que é um romance do século XIX e ele tá trabalhando com a nossa angústia e até com os nossos crescimentos tecnológicos de se contrapor à natureza. Então a ideia é, se você tentar se contrapor à natureza do tipo vencer a morte, você vai ser punido de alguma forma. Bom, aí entra o que cada um experiencia da vida. Eu conheço gente que acredita em reencarnação que fala: eu não quero voltar nunca mais para esse lugar horrível. Eu voltaria todas as vezes para essa vida que eu tenho hoje. Ela não é uma vida. Eu não tenho iate, eu não tenho, né? Não tô assim. Mas as sensações que as pessoas que eu conheço fazem com que eu sinta, o que elas despertam em mim, porque é meu, eu faria eu voltar fácil para cá. Sem querer mudar nada. Você sabe que esse é o conceito nietzschiano de eterno retorno. O Nietzsche diz que nós precisamos viver uma vida que seja tão boa que se ela se repetisse indeterminadamente, a gente não mudaria nada dela. Absolutamente nada. Eterno retorno. Para ele, esse é o conceito de eternidade verdadeira. Uma vida vivida na sua plenitude. Assim, não vou falar que foi tudo às mil maravilhas, porque não foi. Não, mas eu é essa apanhava do meu pai, tinha um monte de dificuldades e problemas. Mas o que eu tenho hoje, só tenho porque eu cresci do jeito que eu cresci e tomei as decisões que eu tomei. Senão a gente nem não ia estar aqui. Sim. Né? E é tão prazeroso para mim, de novo, né? Você olha para o meu corpo, para quem está acompanhando
os podcasts há mais tempo sabe que existem coisas aqui que eu estou me protegendo, né? Tenho as minhas angústias, sim, mas na média muito melhor estar aqui do que outras coisas. Eu quero, de novo. Hoje nossa disposição é para falar sobre as linguagens do amor. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei numa aula que eu gosto muito de dar, que é uma aula para que a gente entenda que quando estamos falando de amor, não tem certo e errado. Tem aquilo que fala comigo de um jeito que eu entendo e o que não fala. E que muitas vezes, hoje em dia, está bem na moda a gente fazer essas traduções, do tipo, a pessoa é controladora, então ela não ama de verdade, ela só quer me controlar. Mentira. Ou aquela outra coisa também, se a pessoa depende de mim, então ela não me ama de verdade, ela depende de mim. Que eu acho que num dos podcasts anteriores a gente estava falando dessa coisa de noção de amor verdadeiro, de falso e coisas assim. É dentro dessa seara que eu quero passear para pensar um pouquinho a partir das nossas disciplinas de estudo sobre linguagem amorosa. E eu espero sair um pouquinho desse patamar de verdadeiro e falso. Eu acho isso muito religioso. Não sei se religioso, né? Mas está muito dentro da expectativa de cada um, porque o que é verdadeiro dentro da tua mente não necessariamente é verdadeiro dentro da minha mente. Né? As tuas expectativas são diferentes das minhas, então o que é verdadeiro e o que é falso está dentro do julgamento de cada um. Sim. Né? Diferente de uma nota verdadeira e de uma nota falsa de R$1. Né? São coisas diferentes. Quando você fala de amor, como é que você. Que base eu posso ter para falar que é um amor falso? Porque ele pode ser um amor por interesse. E não deixa de ser legítimo. Deixa de ser legítimo porque tem interesse no meio? Não, até porque não sei se existe em nós alguma coisa que seja desprovido dos nossos interesses de sobrevivência, dos nossos reconhecimentos. Quando na psicanálise a gente pensa nisso, a ideia de linguagem é muito relacionada com as fases do desenvolvimento. Então a noção é mais ou menos assim, que quando eu aprendo a me relacionar a partir de determinada referência, e aquele se torna meu caminho prazeroso de comunicação, eu tendo a querer repeti-lo. Então, sei lá, se eu aprendi que ter controle me dava sentido de sobrevivência, eu controlo. Perfeito. E quando eu passo a amar, eu vou tentar controlar. A minha forma de demonstrar amor é controlando. E aí eu brinco, mas é fato. É aquela pessoa que vai dizer pra você: que hora você acordou? O que você fez? Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Você comeu? Você levou blusa? Não, mas isso aí eu não sei se é muito saudável para você, não. E até, claro, sempre tem os extremos estragadinhos disso, mas a ideia da pessoa é ter previsibilidade sobre o seu comportamento. Perfeito, previsibilidade. É o controle total. Né? Previsibilidade. E o ser humano, de certa forma, ele precisa dessa previsibilidade. Você acorda de manhã, por mais que você tenha... você não acorda de manhã sem ter nada para fazer. Muito difícil. Sempre tem alguma coisa para fazer, cara. Nem que for levantar da cama. Vontade de ir no banheiro. Você vai fazer na cama? Não, porque dá mais trabalho do que, né, para limpar depois do que resolver levantar e ir no banheiro. Então, e você previu que você ia no banheiro. Ok, o horário não é o mesmo. Né? A vontade que vem, a intensidade dessa vontade, eu posso ter vontade agora e daqui 10 minutos de novo. O que define isso? Não dá para prever. Né? Então, quando a gente fala de formas de amar, do formatos de amor, cara, isso é muito pessoal, é muito de cada um. É lógico que a gente entende processo, é aquilo que a gente estava falando no outro podcast. Você olha para um corpo, a maneira com a qual ele se desenvolveu vai me dizer
de necessidades de sobrevivência. Então, se eu coloco o amor dentro da necessidade de sobrevivência, eu sei como a pessoa pode amar, mas não é algo exato. Mas para que lado ela tende a. Tendência. Eu acho que nós somos um pouquinho mais deterministas, porque na ideia de fase do desenvolvimento infantil, e claro, sempre observando os comportamentos atuais da pessoa, a gente meio que cria um padrão do qual a pessoa não foge muito. A noção é que, por exemplo, alguém que aprendeu a se relacionar solicitando cuidado, carinho, afeto e atenção, é alguém que vai fazer isso em quase todos os campos da vida. Não, não vai. E a noção é assim: teve algumas vivências infantis, teve algumas vivências na juventude que consolidaram essa noção infantil de prazer. E infantil não quer dizer ruim, Ou imaturo. no imaturo, infantil quer dizer primário, aquilo que veio primeiro. Uhum. Então, consolidar essa noção, consolidar essa disposição para o prazer, vou chamar assim, e a pessoa não consegue reconhecer afeto diferente dessa manifestação. Então, assim, se você não responde às minhas necessidades, eu não me sinto amado por você. Às vezes eu não sinto nem atração por você. Se você não me corresponder. Que essa é a coisa da linguagem. Eu sempre gosto de falar isso, Fá, porque a gente tá muito pronto a dizer do outro: isso é verdadeiro, isso é falso. E a gente não se coloca como elemento importante na interpretação. Então, isso é verdadeiro para mim, isso é falso para mim, porque eu entendo de outra maneira, porque tive outras vivências, porque tem outra história, uma noção de linguagem mesmo. Você fala um vocabulário diferente do meu. Vamos pensar em referencial, né, Débora? Todo referencial tem a mim por base, certo? Então os teus referenciais vão ter a você como base, os referenciais dele vão ter a ele como base, né? E o que é legal para mim não necessariamente é para você. E é aí que entra a atratividade. Existe alguma coisa que eu não sei te dizer o que, que é, não tenho ideia do que seja, mas você pega um trem lotado. Você pega um trem lotado. De repente você olha para um canto e você nota uma pessoa. Alguma coisa ali foi comum para você, ou despertou alguma coisa, foi algo que você já tinha sentido, ou já tinha visto, ou já tinha percebido, não é nada diferente, então te traz a sensação de ser algo comum. Né? Uma pessoa, pô, tem 50 aqui, você olha para uma e se sente bem com aquela pessoa te atraiu. Por que isso? Para mim tem um referencial que está lá atrás, né? Eu cresci, posso ter esquecido desse referencial, mas é algo que me despertou. Dentro disso que a gente está falando hoje, seria como que ter um vocabulário parecido, um vocabulário que Isso. foge, inclusive, daquilo que nós conseguimos colocar em palavra, tá no formato, tá na postura, tá na forma como a pessoa interage o mundo. Minha ideia quando eu penso linguagem é essa. E você falou uma coisa que é importante, que é, olha, nós somos referência. Isso não é evidente. A gente ainda tem uma noção que é uma noção assim da física tradicional de que existe um homem observando o mundo e que esse homem que está observando o mundo, ele não afeta a realidade do mundo observado. Isso é a física tradicional. Então, quando, por exemplo, uma pessoa pensa a partir da categoria de verdade e falso, ela está pensando numa dinâmica assim: existe a verdade e existe a falsidade independente de mim. Eu acho que as disciplinas humanistas, a psicanálise, ela chama para esse lugar de, olha, tem você olhando para o mundo. E essas lentes que você usa para ver o mundo
adulteram as formas do mundo. Perfeito. Eu acho que é isso que a gente tem dificuldade de sustentar, principalmente quando a gente está apaixonado. Falando daquele apaixonado patos que a gente estava falando, esse apaixonado, ele quer que o outro se encaixe no próprio padrão. Tipo, seja o que eu espero para que você se torne uma fonte de prazer para mim. Perfeito. Às vezes eu tenho a noção de que a gente, se pudesse, escravizaria as pessoas que a gente ama para garantir que elas vão fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, a hora que a gente tá esperando, sabe? E a gente seria servido por elas. Pensamento de quem não tem muito músculo. E se a pessoa tem a musculatura mais desenvolvida, ela vai atrás de conquistar uma pessoa para fazer as coisas que ela deseja em conjunto, Tá. não sozinha. Então, você me serve. Não. Vamos fazer junto? Vamos estar lá junto? Vamos junto. Eu sou um aristocrata francês. Eu não me mexo, eu quero que todo mundo faça tudo para mim. Perfeito, né? Se eu pudesse, pô, eu ia estar recebendo a massagem nos pés agora. Entende? Né? Tá um pouquinho calor, então alguém abanando aqui não ia ter problema nenhum, um refrigerantezinho, né? Dá vontade de buscar? Dá, mas dá uma preguiça também. O meu corpo diz isso. Não, isso é bem legal, porque é isso, quando a gente perde a referência de que o mundo não é uma realidade independente do que nós somos, eu acho que a gente fica meio cristalizado. E aí surge isso de. Eu tenho ouvido muito uma palavra que me incomoda quando ela é dita assim no senso público, a ideia de fulano é narcisista. E de maneira geral, quando a pessoa está dizendo isso, e eu Eu tô olho olhando pra ela, assim, né? ela tá falando dela mesma, mas ela não consegue fazer uma reflexão que diz alguma coisa assim: olha, esta pessoa não está correspondendo às expectativas que eu tenho dela. Eu vejo que ela está funcionando em busca do próprio prazer, então eu a estou traduzindo como narcisista. A pessoa fala de um lugar de que ó, o outro é patológico. Comigo não O está meu não é. acontecendo nada. Você consegue definir em poucas palavras, para quem está assistindo a gente, o que é um narcisista? Então, na definição psicanalítica, todos somos narcisistas, porque o narcisismo é fundamental, por exemplo, Para para nossa a sobrevivência. sobrevivência, para você manter a integridade da própria pele. Então, Perfeito. a ideia de que, sei lá, a gente passou as camisas, passou um perfuminho, penteou o cabelo antes de vir aqui, é uma prática absolutamente narcisista. A gente faz isso não por, sei lá, porque a gente faz isso, porque a gente quer ser bem visto, porque a gente quer se sentir A gente bem. quer manipular o ambiente para que eles vejam aquilo que a gente quer passar para eles. Exatamente. E a gente não chama de manipulação, porque é uma coisa que eu faço para manter a integridade da minha Da pele. minha pele. É aquela Exato. coisa de não pular em penhasco, Uhum. não. Ah, eu vi uma cobra, eu não vou na direção dela, eu vou em direção contrária. Isso porque eu quero manter a minha sobrevivência. E isso é narcisismo. É que o narcisista ele tem um olhar para si um pouco maior, não é isso? Então, aí, esse é o narcisismo, esse que eu estou descrevendo é o narcisismo primário, comum a todos nós, e se você for saudável, você tem isso. A pessoa que não zela por si mesmo tá doente. Né? Perfeito. Um dos sintomas da depressão é isso. Ah, a pessoa não quer tomar banho, ela não se cuida, ela não zela por si. Tá doente, tá sem energia, inclusive, para zelar por si mesmo. Aí tem alguma coisa que a gente chama de narcisismo secundário. Qual é o progresso que a gente espera no nosso desenvolvimento? As crianças são narcísicas, elas são autocentradas, ela tem a fantasia de que o mundo existe para ela. Na medida em que ela cresce, ela se dá conta de que existe um mundo independente dela. E aí ela começa a trabalhar, a aprender a falar, a se estruturar na linguagem, no comportamento para se tornar agradável para os outros. A ideia é ela consegue manter os princípios do narcisismo, mas ela se coloca em relacionamento com o ambiente e passa a levar a experiência do outro em consideração.
Isso é o que a gente espera como Que progresso aconteça da aceitável. natureza. Se nesse ínterim esta criança sofre muito mal-estar do ambiente, ou seja, as tentativas que ela faz de se relacionar, de agradar aos outros, de estabelecer contato e relacionamento são frustrantes ou desagradáveis. Crianças que são espancadas, que são humilhadas, que são diminuídas, quando elas estão tentando aprender a fazer alguma coisa, ela é ridicularizada, ela vai tender a ficar mais centrada em si mesma para se proteger. A lógica é mais ou menos assim. Quando eu tentei estabelecer contato com o mundo, foi muito doloroso para mim. Eu fui muito magoado. Então, hoje eu faço isso o menos possível. E aí a gente diz que é um traço narcísico patológico. Só que quando as pessoas dizem isso no senso comum, elas dizem como se fosse um xingamento. Não se dão conta da fragilidade que tem por detrás do processo e, na minha maneira de entender, elas acabam reproduzindo a violência que a pessoa sofreu lá na primeira infância, tentando aprender como se relacionava com os outros. É muito violento. É muito. E sempre assim de um lugar de superioridade, né? Você é narcisista. Eu sou, sei lá, quem? Madre Teresa de Calcutá, ao contrário do narcisismo? Sei lá, eu sou Mahatma Gandhi. Você só faz por si. Tudo, toda a base, tudo aquilo que você faz é pensando só em você. E o Gandhi, ou a Madre Teresa, pensa só nos outros. Não pensam, não levam. Como se fazer pelos outros não envolvesse um prazer próprio, né? É um outro detalhe. Uma coisa que as pessoas parecem não levar em consideração. E aí, quando a gente está falando dessa coisa de, tá bom, mas quais são os vocabulários, quais são as palavras, como é que a gente reconhece uma pessoa amorosa ou não? Eu acho que a primeira medida tem que ser essa. Não se trata de reconhecer o outro, se trata de reconhecer a mim. Quais são as minhas formas de amar? O que eu considero tocante, verdadeiro, interessante. Porque, senão, assim, esses apontamentos que a gente faz, eles nunca conseguem fazer o óbvio que é, não, eu estou falando da minha insatisfação, não estou falando nada da característica do outro. Estou dizendo, isso não me satisfaz. Tem uma vertente aí não sei, um pouco dos psicólogos, coaches e espíritas, espiritualistas que falam da dissolução do ego. Eu não, assim, você tem que se livrar do ego. Ah, isso para mim sei lá, é uma coisa que eu não consigo entender, porque para você se livrar do ego, você tem que se misturar com o ambiente, se enterra. Você se libera do ego e se mistura com o ambiente, porque aí não existe mais você. Certo? Porque o ego é isso, sou eu, é você. Né? Se eu não tiver mais ego, eu tenho que estar misturado com o ambiente. Não dá, Com a estrutura física, não dá, né? não dá. Ah, mas olha, eu digo que você está pensando a partir dos referenciais ocidentais. O pessoal das disciplinas orientalistas, ele tem o ego como sendo uma espécie de massacre da nossa natureza verdadeira. Então, existe uma natureza verdadeira, existe o ego tentando massacrar essa natureza. Nas nossas disciplinas, nas disciplinas ocidentais, na psicanálise, não existe uma natureza verdadeira, existe vida, você vai se vivendo e você vai se construindo, e o ego é um elemento de relacionamento. É elemento de relacionamento, Então, perfeito. relacionamento com você, relacionamento com o mundo, ele é o que possibilita tudo isso. E nesse campo, realmente, eu tenho. A gente, aliás, no Reich, a gente tem a ideia de ego corporal, né? O meu eu é formado também pela minha estrutura física. Mas não pode ser o contrário. A gente fala, né? É minha mão, são meus dedos, é o meu nariz, é a minha boca. Mas se eu pegar só a boca, não é o Fábio. Se eu pegar só os dedos, é uma aula do Paulo. Né? Se eu pegar só os dedos, ou se eu pegar só a mão, não é o Fábio. O Fábio é a soma de todas as partes. Certo? E aí, como ele interage com o ambiente, não dá para se livrar do ego. Não existe.
Não tem como. Nessa concepção que a gente tem, não dá. Não dá. E eu acho que o trabalho das nossas disciplinas, dos processos terapêuticos, processos psicanalíticos, é pelo contrário, é fazer com que a pessoa consiga se conscientizar da presença desse ego para conseguir ouvir a própria linguagem, que eu acho que isso é o mais difícil, Fá. A gente está sempre preocupado em falar a linguagem do outro. Você sabe que nessa coisa de relacionamento, de amor que a gente está falando, tem inúmeros cursos de como você seduzir alguém. Como você seduzir, o que você tem que dizer, o que você tem que fazer para a pessoa ficar doida por você. Mas eu ainda não vi nenhum curso falando como faz para você seduzir a si mesmo. Como faz para você aprender a ouvir a si mesmo. Como você olhar no espelho e estar feliz com aquilo que você enxerga. Então, Porque não tem uma pessoa que não olhe para o espelho e que não procure defeito. é um vício da nossa estrutura social, né? Você acha que isso em outras culturas é diferente ou isso é tipicamente humano? Eu acho que isso é humano. Pensando aqui no que eu já li do oriental, quando você vai para o budismo, você está falando de uma filosofia de vida que, veja, você não tem referencial em um ser supremo, mas assim, você tem um planeta e você é mais um dentro desse planeta. E o como você vai agir, claro que pode influenciar tudo isso. Não deixa de estar ligado a um ego. Né? Mas a ideia é você integrar com esse planeta. Tá. Né? Essa integração é do teu jeito. Se é do teu jeito, ainda tem o ego. Né? Mas é uma visão diferente do todo. A gente aqui no Ocidente, a ideia é eu quero, eu posso, é um eu que tem que despontar dentro dos outros eus. Né? Do que eu entendo do oriental, eu sou só mais um no bolo. Que faz todo sentido. Mas esse mais um no bolo é eu sou um e o jeito que eu sou tá tranquilo? Ou fica no mesmo lugar de eu olho no espelho e esse um que eu sou devia, sei lá, ter o pé maior, a perna menor, coisas do gênero? Aí depende do como, de novo, do como a gente foi educado. Né, dos referenciais da infância. A ideia é você não ligar, não ligar para formatos. Tá? Porque quando você está no todo ali, existe o seu papel. É o seu papel no todo que está trabalhando junto para manter o equilíbrio. Então seria uma coisa mais ou menos assim. O seu formato está adequado à função que você tem que cumprir no todo, portanto, não há nenhuma crítica a ser feita a ele. Exato. Ok. Exato. Essa semana, eu voltei a ler o Levi-Strauss e ele tá dando uma referência do Malinowski, que é um antropólogo super festejado, assim. E aí eu fiquei com vontade de ler de novo, porque ele estudou sociedades aborígenas que não tinham tido contato com essa nossa cultura ocidental. E aí eu queria saber se entre eles existe essa crítica psicofísica que a gente faz, né? Porque a gente olha e fala, minha bunda não deveria ser assim, eu não deveria ser impaciente como eu sou. A gente está em sempre um ideal que a gente nunca consegue alcançar. E a gente não consegue, Fá, que eu acho super interessante, assim, eu consigo ter uma crítica sobre mim, eu consigo ser insatisfeita comigo, mas eu não consigo me levar em consideração quando eu estou percebendo o outro. Quando eu estou percebendo o outro, eu uso a mesma regra de crítica para o outro e não penso, nossa, ele é fruto de uma história, ele está cumprindo uma função. Inclusive, isso que eu estou pensando dele conta mais de mim do que dele. Com certeza. Quando você fala de sociedades aborígenes, né, os nossos índios lá atrás, o que eles faziam? Eles tinham a oca, certo? Acordava de manhã, cada um tinha a sua função, você vai e executa a sua função. Ninguém, tanto é que eles andavam sem roupa, sem nada. Então, não é o físico. Né? E aí entra o desenvolvimento da sociedade em si. Né? Porque você saía com uma função. Você está lá só para fazer aquilo.
Se você desempenha bem a sua função, ok, está todo mundo em paz. Se você não desempenha bem a sua função, tem que colocar alguém no teu lugar. Né? E não é porque você é preguiçoso ou porque você tem algum tipo de problema. É porque você não desempenha bem aquela função. Talvez eu tenha que te trocar de papel. Seu corpo não foi feito para isso. Talvez eu tenha que te trocar de papel. Mas no final do dia, você desempenhando bem ou não a tua função, todo mundo volta para o mesmo lugar, que é onde tem a comunhão, e todo mundo vai usufruir daquilo que cada um tem a função de fazer. Porque fez, trouxe, todo mundo divide igualmente e está tudo certo. Né? Então, não, veja, é claro que se você é um guerreiro, você tem que ter atributos de um guerreiro. Né? Não dá para eu, com um corpinho desse jeito, ser um guerreiro. Até dá, mas é fadado ao fracasso. É que você vai ser Vai virar treinado comida. para isso, né? Tipo, vai ser treinado. Exato, e se você é treinado, a tua estrutura física toda muda. Principalmente se dentro da tua cabeça, dentro do teu racional, aquilo for necessário. Porque se você entende que aquilo é necessário, o teu corpo modifica com uma facilidade espantosa. Porque se é necessário, a minha sobrevivência está dependendo disso. Então, ou eu faço, ou eu deixo de existir. Tá lá o ego de novo. Eu não consigo pensar em uma estrutura de pensamento que não leve em consideração o ego, até porque eu sou psicanalista, né? Mas você me falando, me veio à mente que talvez a nossa crítica contemporânea às nossas formas corporais estejam nesse lugar de eu não sei qual é a minha função, eu não sei qual é o trabalho que eu posso realizar bem, e aí eu coloco o defeito no meu corpo. Sabe, o corpo se torna aquele outro que eu critico? E aí, na verdade, né, quando você fala isso, se a pessoa é solteira e ela procura estar com alguém, ou ela procura alguém para estar junto, o que você vai ver a pessoa na academia malhando. Por quê? Porque num primeiro momento eu preciso ser um atrativo. Se eu preciso ser um atrativo ou ter um atrativo, eu preciso. Se eu não for rico, milionário, não tiver seguidores, não for um artista de cinema, né, eu preciso chamar atenção de alguma forma. Então eu vou trabalhar o meu físico para isso. Necessidade de sobrevivência. Se eu tenho outros atributos, né, se eu tenho o dinheiro que as pessoas vão atrás, eu posso ter o formato do corpo que tiver. Vai ter gente se atraindo por mim da mesma forma. Né? Eu, como não sou rico e não sou bonito e gostoso, eu tinha que ser inteligente. Porque na inteligência tem gente que gosta de pessoas inteligentes. Né? Então, tudo isso como necessidade de sobrevivência. Não foi uma atitude consciente. Não. E você consegue entender que, por exemplo, tendo que se moldar inteligente para corresponder à expectativa, para você a inteligência é um valor, então muito provavelmente você vai cobrar das pessoas em torno de você que elas, não que elas sejam inteligentes como você, mas que elas valorizem essa inteligência. A leitura, a inteligência, não necessariamente o corpo. De uma certa forma, pessoas que são mais nerds, vamos colocar assim, né? A valorização delas não está no físico, mas está em quantos livros você lê durante um ano. Uhum. Né? E qual é o teu conhecimento? O que você faz? Qual é o teu diferencial? Né? Porque um corpo é só um corpo, todo mundo envelhece, todo mundo uma hora engorda, uma hora Isso emagrece. É padrão. É padrão. O corpo, não é Platão. O corpo vai se deteriorar. Mas é isso, essa é a dinâmica de linguagem, é isso que eu tô falando. Porque o que a gente faz? A gente tende a valorizar aquilo que a gente gosta, Exato. que a gente quer, que a gente fez. E não é porque a pessoa não é assim que ela não é boa ou ruim. Exato. Ela tem uma outra forma de comunicação. O cara é intelectual. Aí ele olha para aquela moça que tem um corpo escultural. Que é o que ele não tem. Trocou duas palavras, viu que de intelectualidade ali não tem nada. Não consegue ficar junto.
Ah, eu acho que pode acontecer o contrário também. Pode acontecer que ele pense assim: a intelectualidade eu tenho por 10 mil pessoas. Agora, essas formas físicas eu nunca conseguirei ter sozinho. Vou me apaixonar por ela. Perfeito. Então você anda de mão dada no shopping, mas não abre a boca, hein? Não me faz passar vergonha. Mas assim, não vai passar, porque imagina, porque se ele for um intelectual arrogante, ele vai pensar que, ah, qualquer coisa que ela fale, eu complemento, eu aprofundo, eu dinamizo. Mas olha, Eu intelectual arrogante terapeutizado, porque senão. Não, ó, o intelectual que não vai sustentar as formas físicas, talvez seja alguém inseguro, né? Do Com tipo, certeza. ai, uma mulher linda desse jeito ao meu lado, vão pensar que ela está por um interesse outro que não seja eu. Vamos pensar que se a pessoa é gordinho, baixinho, careca, né? Tá descrevendo É, alguém que eu conheço. não toma banho, Não, não toma né? banho já é muito. Não, vamos exagerar o processo, né? Então tem aquele aroma do humano que não se perfuma nem nada, né? Para ele ser atrativo para alguém, ele tem que ter alguma coisa, certo? Agora, uma pessoa que tem essa descrição física, né? É lógico que ela tem as dificuldades dela, por mais intelectualizada que ela seja. Né? Quando a minha professora Débora explicou na aula de Freud, né, ela estava falando das angústias, né, e de pô, a ideia da psicanálise é você conseguir colocar as suas angústias para fora. E uma vez que você coloca essas angústias para fora e resolve isso dentro de você, a tendência do teu corpo é ele estar em equilíbrio. Então você não vai ter retenção de gordura em lugar nenhum, você não vai ter excesso de musculatura em lugar nenhum. Então a tua estrutura óssea é larga, você vai ter os músculos que definem isso, né, e que fazem parte do processo uma vez que você esteja equilibrado. Porque uma vez que você não tem esse equilíbrio mental, a chance de você ter uma retenção, que aí Reich explica, uma retenção de energia no corpo físico de acordo com aquilo que é a tua dificuldade em lidar, tá ali. A gente enxerga. Sim, eu não sei se eu acho que, por exemplo, ai, dá pra não ter nenhuma flacidez, nenhuma Ah, gordura em algum lugar, porque tem sempre. A vida é frustrante, né? então, mas você pega pessoas hoje, né, fisiculturistas. Vamos pegar fisiculturistas. Não tem gordura, não tem nada. Não é? A hora que você olha para o peito deles, né, o bico ele está assim nos homens. Né? Então, tem alguns que desenvolvem a musculatura e o bico está lá no meio do bico do peito. Né? Tem alguns que o bico está olhando para baixo, está olhando para o teu pé. Então, por mais que você tenha se trabalhado e tenha energia e esteja no melhor da tua vida, existe algo no teu sentimento que está te botando a autoestima lá para baixo. Algum tipo de cobrança. Não gerou a gordura, mas em Ah, mas isso compensação, gerou outra coisa. do outro lado eu preciso ter um excesso de energia, porque senão alguém vai vir me pegar e vai me bater e vai fazer o que você. Aí você tem que entrar na mente da pessoa e entender o processo dela. Então, eu acho que o curioso, por exemplo, seria um fisiculturista exigir, que era aquilo que a gente estava falando do intelectual também. Ah, eu só consigo me relacionar, e nem precisa ser um relacionamento amoroso com um fisiculturista também. Ou esse, o intelectual que, não, eu sou intelectual, então eu só consigo suportar o convívio com intelectuais. Eu acho que, assim, é uma pobreza de vocabulário. Perfeito, perfeito, porque eu me especializo tanto de um lado que eu não vou falar com o outro. Né? Então, eu não falo por quê? Porque num primeiro momento eu nem entender, eu consigo entender como é que uma pessoa se permite ficar desse jeito. Sim. Né? Isso é total falta de vocabulário. Que eu acho que vale para os dois lados, né? Então, por exemplo, eu intelectual não entendo como alguém consegue não se intelectualizar, e a pessoa que está lá, por exemplo, fazendo fisiculturismo não consegue entender
Porque eu não acordo todos os dias para fazer um cardio, gente. Um cardiozinho básico de 15 minutos. Você percebe que a necessidade de sobrevivência de cada um é diferente? E não deixa de ser necessidade de sobrevivência. Seria muito legal que a gente conseguisse olhar para as pessoas e pensar isso, mas eu acho que a gente só consegue se a gente tiver essa reflexão sobre a gente mesmo. Você acha, por exemplo, Olha que o um ego cara, falando de novo. você acha, por exemplo, que um cara fisiculturista, ele continuaria sendo fisiculturista se ele acordasse de manhã e pensasse, eu estou fazendo tudo isso aqui porque se eu não fizer, eu não sinto que vou ter competência para permanecer vivo? Você acha que a consciência é. Eu tô falando do lugar sedentário, eu sei, mas você acha que a consciência atrapalharia esse processo? É difícil de responder. Mas assim, quando você coloca alguma coisa na tua cabeça, né, de que você precisa fazer aquilo, eu preciso de um sapato, eu preciso de um celular novo, você gera no teu ambiente um jeito de conseguir conquistar aquilo. Você dá um jeito, porque você precisa daquilo que você traz da infância, vontade, né? Você precisa realmente de um sapato novo, pô, isso aí dá conta, né? Ah, mas se eu for escalar a montanha do Himalaia, quando você tem isso marcado? Não, não tem nem ideia, não tem nem físico para isso. Né? Então, por que você quer o sapato do cara que escalou o Himalaia? Não tem sentido, né? Mas para você tem. E esse é o lance, né? Que acaba sendo até divertido e gostoso de conseguir observar nos outros, né? A necessidade de cada um. E, de novo, isso acaba definindo não só a postura física, como a estrutura do corpo todinho. Tem alguma estrutura física que denote que a pessoa é um bom ouvinte ou um bom observador? Sabe alguém que consegue levar o outro em consideração? Eu explico para as pessoas nas aulas assim que você tem a hélice externa aqui, né? Então você tem a parte externa da orelha, essa hélice interna aqui, e a parte externa, a aba externa da orelha. O bom ouvinte é aquele que tem essa parte aqui. Você está olhando para mim de frente. Essa parte aqui, ela não se sobrepõe a essa parte. Então você não está vendo isso aqui. Tá, Você está vendo todo. tá, Tá? Então a minha audição, ela é inteira sua. tá. Quando isso aqui, né, esconde a partezinha de trás, eu tenho audição seletiva. Se o papo estiver legal, ok, eu te ouço, estou te ouvindo, estou te dando ouvido, beleza. Se você começa a viajar na maionese ou eu começo a te ouvir e aquilo começa a perder o sentido total para mim, eu fico no aham, não, é isso mesmo, tá bom, mas a minha cabeça vai para longe. Você está no podcast As Formas do Amor, em que eu, Débora Damasceno e Fábio Peluso conversamos sobre as formas e mentalidades típicas das pessoas que amam. E eu gosto muito das pessoas apaixonadas. Fá, considerações finais de hoje? Eu acho que dentro de tudo isso que a gente colocou, a gente traz, pelo menos no bate-papo ali, alguns devaneios nossos, né, e coisas pessoais, talvez, né, dentro do que é o ego, mas tô perdido. Até o nosso próximo episódio.